Estamos na semana passada e nós podemos ver que não há livre acesso a Deus e não há acesso algum, como nós podemos ver a semana passada, para a criatura pecaminosa à presença de Deus. Por que não há acesso? Porque o pecado é isso, ele afasta o homem da santidade e purezas de Deus. Porque o pecado é tudo aquilo que é contrário à santidade de Deus, à justiça de Deus, porque a justiça de Deus ela é santa. Então, a justiça de Deus, ela rejeita o criminoso. A santidade de Deus, ela rejeita a criatura impura. Foi isso que nós podemos ver na semana passada. A não ser que haja, irmãos, a não ser que haja uma pessoa que nos una entre nós e o nosso grande Deus, o nosso grande juiz. Porque se não tiver um mediador entre Deus e o homem, então nós estamos completamente arruinados, não há acesso, não há comunhão. O homem não pode ter contato com esse Deus 3 vezes santo, porque o homem, sendo quem é pó, ele não pode se aproximar das chamas eternas, ele não pode se aproximar daquele que é fogo consumidor, porque não há acesso algum. Por isso que Paulo, pelo Espírito Santo, ele pôde dizer com muita graça do Espírito Santo, por uma revelação autêntica, ele pôde dizer que só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Ele poderia usar apenas a expressão Jesus Cristo, já seria suficiente. Mas por que ele usa a expressão Jesus Cristo, homem? Porque Deus, conhecendo a nossa enfermidade, que é o pecado, conhecendo quem nós realmente somos, então ele usa a expressão homem, como aquele que foi conduzido ao nosso meio, para nos conduzir ao Pai pelo único e vivo caminho, que é Cristo. Porque sem Cristo, irmão, toda a raça humana está completamente perdida, volto a dizer, porque não há acesso a Deus. Não temos como nos aproximar de Deus em nós mesmos. Qual o recurso que nós temos para entrar no Santo dos Santos? Não há nenhuma possibilidade. Deus habita na eternidade e nós habitamos no tempo. João pôde dizer que Deus jamais foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse Deus revelou. E Deus só pode ser conhecido à sua maneira, e a maneira de Deus é exatamente o centro total da sua vontade, é a maneira que Deus escolheu, é através de Cristo. Sem Cristo nós não podemos caminhar nesse caminho estreito, e o caminho estreito é o próprio Deus, porque Jesus disse o quê? Eu sou o caminho. Qual outro caminho que nós temos para nos relacionar com Deus? Por isso nós vimos na semana passada, em Efésios 2:18, Paulo dizer que por ele, ambos, quando ele disse ambos, ele está falando de judeus e gentios, por ele que é Cristo, temos livre acesso ao Pai. Deus é o nosso Pai, porque ele é o Pai de nosso Cristo. Então, por ele que é Cristo, temos livre acesso ao Pai e ao mesmo Espírito, ou seja, o Espírito Santo. Você observa que as 3 pessoas benditas da Trindade, elas estão juntas, unidas na nossa salvação. Porque não há salvação para a criatura impura, irmãos, sem a unidade gloriosa das 3 benditas pessoas da Trindade. A pessoa que não crê na Trindade santa e bendita, ela não pode ser cristã. Há muitos que negam que da excelência do Espírito Santo, eles dizem que o Espírito Santo é uma força, que o Espírito Santo não é Deus. Negam isso é ensinamento do diabo, é errôneo. Mas o ensinamento de Deus é que há um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai de todos. Então o Espírito Santo, ele é Deus. Só ele pode convencer você e a mim dos pecados. Porque sem a intervenção direta do Espírito Santo, nós não podemos, irmão, ser convencidos do pecado. Você, quando olha para a maravilhosa cruz, que você vê o nosso Senhor crucificado, você vê um ladrão à sua direita e um à sua esquerda. O que foi que aconteceu com um daqueles ladrões? Ele pôde ver a beleza da vida e da sua salvação naquele homem completamente mutilado e desfigurado. Mas você acha que ele reconheceu Cristo como o seu único suficiente Salvador, porque ele decidiu receber Jesus no último momento da sua vida? Não, aquilo ali foi uma obra gloriosa e miraculosa do Espírito Santo. Muitas vezes queremos ver um aleijado andar, queremos ver um cego enxergar. Isso é um sinal glorioso, mas o maior milagre que pode ser operado na vida de um pecador, irmão, não é só
é exatamente a sua convenção. Esse é o maior milagre, porque o homem por si mesmo ele já nasce morto. Ele nasce completamente excluído do reino de Deus. E por nascer excluído do reino de Deus, ele não tem como se chegar até Deus, porque Jó pode dizer que o homem ele bebe a iniquidade como se fosse água. Ele tem prazer em pecar, porque ele vive a sua vida de costa para Deus. Não se interessa pelas leis de Deus. Por isso, o homem ele é o que é. Ele ama os prazeres do mundo. O pecado faz com que o homem seja pessoa de possuir dores de maus e terríveis desejos. Porque o pecado ele sempre está oferecendo algo ao homem que ele não pode conceder, que é a satisfação. O pecado está sempre oferecendo satisfação. Porque as pessoas bebem, porque as pessoas se drogam, porque as pessoas se prostituem, porque as pessoas gostam e sentem prazeres na imoralidade. Porque isso é o pecado, isso é as obras da carne. E o pecado está sempre oferecendo algo, mas no final você só vê um extremo vazio no coração do homem. Porque o pecado não pode trazer satisfação. Não tem como, irmãos. Porque o pecado ele é a obra do diabo. E a própria Bíblia nos diz em João, capítulo 3, que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E as obras do diabo é exatamente isso, manter o homem separado de Deus. O pecado é obra do diabo. O pecado ele é fruto do diabo, e só Cristo poderia lidar com essa situação. Só Cristo poderia fazer com que você e eu fôssemos libertos de todos os vícios e paixões da nossa carne. Porque, irmãos, Cristo é o pão da vida. Só Ele pode satisfazer a alma humana. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo que está faminto, que está desesperado, que está em situação de miséria, de angústia, de agonia. Por isso que Deus pôde dizer a Moisés: tenho ouvido e visto atentamente a aflição do meu povo. Por isso eu desci para libertá-los. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós rendemos graças a Ti por todos os feitos gloriosos que o Senhor tem nos feito em Cristo Jesus, nosso amado Redentor. Por isso queremos colocar em Tuas mãos, Senhor, o ministrado da Tua palavra, e Te pedimos que, segundo as riquezas da Sua graça, nos conceda o Teu espírito de sabedoria, de revelação, de entendimento, no pleno conhecimento do Senhor mesmo, porque é em Ti que se encontram todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento acerca da Sua própria pessoa. Por isso, nos conceda a revelação e graça na Tua palavra, cubra nossas cabeças com a Tua sombra, enche o nosso ser, nossos lábios, Senhor, com a Tua palavra, que possamos expressar a Tua palavra como se fosse a própria boca do Espírito Santo. Em nome de Jesus, entregamos esse momento nas Tuas mãos e Te pedimos que o Senhor mesmo glorifique o Teu santo nome, porque a Ti toda a glória, Senhor. Amém? Irmãos, Atos capítulo 7, versículo 30. Atos 7, versículo 30. Enquanto os irmãos procuram, os irmãos não precisam pegar, eu vou ler aqui. Isaías capítulo 33, versículo 14. Que vamos ler Atos 7, versículo 30. Isaías 33, 14. Os pecadores de Sião se assombram, o temor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Permita-me, irmão, ler a segunda parte do versículo, a parte B. Quem dentre nós habitará com fogo devorador? E quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Vou ler 1 Timóteo 6,16. 1 Timóteo 6,16. Vou ler o 15, de 1 Timóteo 6, 15 e 16. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelado pelo bendito e único e soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ao único que possui a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nem homem algum jamais viu, nem é capaz de vê-lo. A Ele seja a honra e o poder eterno para sempre. Amém. Quem dentre nós, irmãos,
Isaías pergunta: quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Uma profunda e extraordinária pergunta. Aqui se refere à santidade de Deus. Aqui está se falando da glória de Deus. Aqui está falando daquilo que Deus é na sua natureza e no seu ser supremo. Quem dentre nós? Quem dentre eu e você podemos nos achegar a esse Deus, irmãos? Fogo consumidor, chamas eternas. João 5 diz que Deus é luz e não habita dele treva nenhuma. Quem? Eu, você, podemos nos achegar a Deus? Depois da queda, o acesso a Deus ficou completamente, irmãos, bloqueado. O homem é incapaz de se aproximar desse fogo consumidor, dessas chamas eternas, por ser o homem quem é. Todos os santos de Deus que tiveram um pequeno vislumbre da presença, da glória e da majestade de Deus, se sentiram como se estivessem morrendo. Permita repetir o que eu já falei uma certa feita, mas Pedro pôde dizer: não deixarei de vos falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Quando você lê Isaías capítulo 6, qual foi a revelação que Isaías teve da glória de Cristo? Apenas pequenos vislumbre. Ele disse que estava perecendo, sentiu que ia morrer. Por quê? É a santidade de Deus que fez vê-lo aquilo. Ele diz: eis que vou morrer, porque eu estou vendo o Senhor dos exércitos. Isso que a glória de Deus faz com cada um de nós. Quando nós aproximamos dessa glória, irmão, nós sentimos que estamos completamente desvaídos, desfalecidos. O pai de Sansão, mais amante de Sansão, quando teve a manifestação da presença de um anjo na sua presença, Manoá pode dizer: nós vamos morrer porque nós vimos o Senhor. E ele pergunta: qual é o teu nome? E ele pergunta: por que você quer saber meu nome? Se o meu nome é maravilhoso. Quem é que tem esse glorioso e elevado título de maravilhoso? Não é Cristo, antes da sua encarnação? Observe quem dentre nós, irmãos, podemos nos aproximar de Deus, a não ser que estejamos naquele que é Deus, o Filho. Então vamos ver Atos capítulo 7, versículo 30. Decorridos 40 anos, lhe apareceu no deserto do Monte Sinai um anjo. Se os irmãos observar, algumas versões dos irmãos vai estar com A maiúsculo, a palavra anjo. Esse anjo, irmãos, aqui não é nenhuma outra pessoa senão o anjo da aliança, o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou tornar a repetir: decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo dentre as chamas de uma sarça que ardia. Que ardor era esse dessa sarça? Ela não era outra coisa senão aquele fogo consumidor. Mas a sarça não se consumia. Se o irmão quiser pegar aí, por favor, gostaria que os irmãos lessem Colossenses 1, versículo 9 e 19, para que nós possamos ter uma noção mais clara de quem é esse anjo que aqui aparece. Apareceu um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia, e Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e aproximou-se para observar. Ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava-se. Perdão, irmãos. Aproximou-se para observar, e eis que ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus de Jacó. Decorridos 40 anos, apareceu no deserto do Monte Sinai um anjo, por dentre as chamas de uma sarça que ardia. E Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado. E aproximou-se para observar, e ouviu-se a voz do Senhor, que dizia: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, porém, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para libertá-los. Vem agora e enviar-te-ei ao Egito. Algum irmão achou, por favor, Colossenses capítulo 1? Porque
Prove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Assim como esse fogo, irmãos, estava na sarça ardente, que Moisés via, e essa sarça não se consumia, da mesma maneira, nos é revelado aqui em Colossenses 1,9. 1,19, né, irmão, que o irmão leu? 1,9, obrigado, irmão. Da mesma maneira, irmão, toda a plenitude da divindade de Deus habitou gloriosamente em Cristo. E a estrutura física de Cristo, que era a representação exata dessa sarça aqui, ela não se consumiu. Porque foi que Moisés pôde olhar para aquela sarça, que não era outra pessoa senão o amado Filho de Deus, ele não pôde ser consumido. Porque Deus apareceu com um anjo que ele falava, esse anjo era Cristo. Por isso que Moisés pôde olhar para Deus, ele não se consumir. É por isso que nesta manhã nós podemos nos curvar na presença de Deus, por causa do nosso grande mediador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós contemplamos a maravilha da sarça ardente, irmãos, nós podemos ver que a salvação, ela é obra única e exclusivamente de Deus. Ela não é obra do homem, ela não é feita do homem para com Deus, mas é a misericórdia de Deus para com o homem. Porque o homem só pode se apresentar a Deus da maneira que Deus realmente designou para que assim se sucedesse. Porque Isaías pergunta: quem dentre nós habitará com fogo consumidor? E nós podemos habitar no Santo dos Santos com esse fogo consumidor e não sermos consumidos. Por quê? Porque aquele que é fogo consumidor se tornou um de nós. Aqui nós vemos de maneira gloriosa, preciosa e majestosa a encarnação do Verbo divino. Porque se aquele que é o Deus 3 vezes santo, aquele Cristo glorioso na sua glória, que Isaías teve um pequeno vislumbre da sua glória, e ele sentiu que estava morrendo, pôde se encarnar para que nós pudéssemos contemplá-lo. E Paulo pôde dizer no capítulo 3, versículo 18 de 1 Coríntios, que todos nós com o rosto desvendado podemos contemplar a glória de Deus na face de Jesus Cristo como por um espelho, e somos transformados de glória em glória na mesma imagem, pelo Espírito. E você vê o Espírito Santo, mais uma vez, envolvido na nossa salvação. Porque podemos contemplar a glória de Deus como através de um espelho? É pela fé. É através da fé que nós podemos contemplar esse Deus 3 vezes santo, sem sermos, de fato, consumidos. Contemplá-lo como no espelho nós podemos vê-lo. Como os heróis da fé podem ver em Hebreus capítulo 11, você pode contemplar aquele que é invisível, não com seus olhos naturais. Porque com nossos olhos nós nunca podemos ver a Deus. Nós só podemos contemplar através de um espelho. Não um espelho embaçado, mas um espelho glorioso, que reflete a glória do Senhor. E somos transformados de glória em glória. Porque à medida que você se aproxima desse Senhor, através da oração, através da comunhão com Deus, através da comunhão com a sua palavra, através da comunhão com os irmãos, então você vai crescendo, e isso é de glória em glória. Porque Paulo pôde dizer que o Evangelho de Deus é acerca de seu Filho, e podemos ver aqui Deus, o Deus que nos liberta, o Deus libertador, se apresentando a Moisés na sarça ardente, com o seu amado Filho Jesus Cristo, que é o anjo da aliança. Porque, irmão, não há salvação alguma para nenhum pecador separado de Cristo. Porque tudo está em Cristo. A redenção de Deus para a alma humana perdida e caída está em Cristo. Quando você lê Lucas 10, 19, vê o nosso Deus encarnado dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se encontravam perdidos. Porque só Deus pode vir, irmãos, nos reconciliar com Deus. Só Ele poderia vir até nós. Esse fogo consumidor agora se tornou palpável. João pôde dizer: nós tocamos com respeito ao verbo da vida, porque a vida estava nele. Quando você lê Atos capítulo 13, versículo 13, você vê que Paulo, Marcos e Barnabé, tendo saído de Page na Panfilha, ele viajou até Antioquia, na Pisídia. E quando eles lá chegaram, eles foram à sinagoga dos judeus piedosos,
E aqueles judeus, vendo que Paulo, Silas e Marcos eram estrangeiros naquela cidade, e eles disseram: varões, amados irmãos, se tem alguma palavra de conforto e consolação para o povo, isso falai. E Paulo e Silas, levantando a mão, irmãos, fez aceno para que aquele povo se calasse. E ele começou a pregar. O que foi que Paulo e Silas começou a pregar? Em Atos 13, versículo 13 até o 52. Ele começou a pregar a Cristo e a ressurreição. Por quê? Porque não é evangelho separado de Cristo e da sua cruz. Aqui nós vemos claramente a manifestação da cruz de Cristo. Porque quando você olha e contempla a maravilhosa cruz, na qual o príncipe da glória morreu, você pode contemplar a glória do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, resplandecendo em todo o esplendor da sua gloriosa natureza humana, que é Cristo, e divina, para que nós pudéssemos nos achegar a Ele. Nós só podemos nos achegar através de Cristo. Por isso que os apóstolos pegou Cristo e a ressurreição, porque foi necessário que Cristo se encarnasse para que nós pudéssemos ter esse livre acesso até o trono da graça e sermos acolhidos pelo aquele Deus que é fogo consumidor e não sermos rejeitados face à santidade de Deus. É por isso que nós devemos viver a vida cristã. É por isso que nós devemos viver a vida em santidade durante todos os nossos dias, como orou Zacarias. Zacarias pôde orar no capítulo 1, versículos 76 e 77 do livro de Lucas. Ele pôde dizer que aquele glorioso Deus, que o sol nascente das alturas nos visitou. Para quê, irmãos? Para que nós pudéssemos continuar vivendo a mesma vida que muitos de nós costumamos a viver? Não. Para que pudéssemos servir a esse grande Deus em santidade e em verdade durante todos os nossos dias. Porque Ele se encarnou e o preço foi elevado. Paulo pode dizer em Colossenses Efésios 2,18, porque por Ele temos livre acesso a Deus. É através de Cristo que nós temos esse livre acesso. Mas esse livre acesso foi um elevado preço, irmãos. O Filho de Deus teve que pagar um elevadíssimo preço, que a mente humana não tem como expressá-la de acordo com a sua dignidade, de acordo com a sua natureza, de acordo com a sua excelência, porque o preço foi extremamente elevado. A Bíblia diz que pelo juiz opressor, Isaías 54, se eu não me engano, versículo 8, foi ele afligido. Por que pelo juiz opressor foi ele afligido? Porque Cristo foi julgado de maneira injusta. O juiz do universo, o supremo juiz dos céus e da terra, foi julgado por juízes iníquos, por juízes pecadores, por juízes ímpios. Deu a Cristo a mais injusta sentença. Ele sentenciou o amado Filho de Deus à morte. Ele sentenciou o amado Filho de Deus a um julgamento injusto. Pare para pensar, o juiz do universo sendo julgados por criaturas que Ele mesmo criou. Por juiz opressor, Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Aquele juiz, quando sentenciou Jesus à morte de maneira injusta, de maneira cruel, podemos assim dizer, de maneira maligna, de maneira perversa, nosso Senhor pagou um elevado preço. Padeceu, como nosso irmão leu aqui na ceia do Senhor nessa manhã. Padeceu o justo pelos injustos. Qual foi o motivo? Para nos conduzir a Deus. Pagou um elevado preço, o justo pelos injustos. Nós somos injustos e pecadores. Volto a dizer que nós éramos filhos da ira. Estávamos debaixo da ira de Deus, irmãos. Não podíamos sair debaixo do jugo de Faraó. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia por causa do seu muito amor, olha o que Ele vai nos dizer. Versículo 33. Disse-lhe o Senhor a Moisés: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Por que devemos tirar a sandália dos nossos pés? Porque nós estamos face a face, irmãos. Ainda que nós não podemos ver com nossos olhos naturais, face a face com a glória de Deus, com a majestade de Deus, com esse fogo consumidor que acabamos de ver, em Isaías 33, versículo 14, estamos face à sua majestade, porque devemos andar com humildade, com cautela, com reverência e com santo temor, porque estamos diante dessa glória inacessível, a qual nós não podemos contemplar com nossos olhos. Tire a sandália dos seus pés,
porque o lugar em que você está é terra santa. Olha o que Deus diz: vi com efeito o sofrimento do meu povo. Deus viu o que o pecado tinha feito, irmão. Foi isso que o pecado trouxe, sofrimento. Quando nossos primeiros pais pecaram, que foram expulsos do paraíso, Deus disse: maldita é a terra por sua causa. Espinhos e abrolhos colherás. É o que temos visto no mundo. Sofrimento, miséria, dor, fome, pessoas morando debaixo da ponte, sem ter ovos para fritar e comer no meio-dia, completamente desvalido e aflito. E foi isso que o pecado trouxe, porque separado de Deus, irmão, separado de Cristo, da sua cruz, só resta a ira de Deus. E o pecado não merece outra coisa senão a punição de Deus. Porque Deus é injusto? Não, porque Deus é santo. Quando você vê aquele juízo tremendo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, o que foi aquilo, irmãos? Não foi exatamente a manifestação da santa ira de Deus contra o pecado? E Deus, sendo quem Ele, não pode compactuar com o pecado, porque é contrário à sua natureza. Mas ainda assim, Deus é um Deus riquíssimo em misericórdia. Deus tem dito: vi com efeito o sofrimento do meu povo, ouvi os seus gemidos e desci. Que gloriosa expressão! Deus nem só ouviu, mas como Ele viu. De que maneira Deus ouviu? Atentamente. Atenta a todas as situações, irmãos, que sucede com você, que sucede comigo, que sucede com as pessoas que amamos. Por mais difícil que seja o sofrimento, por mais difícil que seja a dor, Deus está atento. Ele está dizendo: vi e ouvi os gemidos. Muitas vezes você geme no seu quarto de noite em oração, e parece que as portas dos céus estão completamente trancadas, com milhares e milhares e milhares de fechaduras. Davi pôde dizer no Salmo 77, não sei se é o versículo 4, ele diz: esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Esqueceu-se o Todo-Poderoso de ter compaixão? Os santos, através dos séculos, tiveram essa sensação de que o grande Deus, que diz que está atento, parece estar desatento. Muitas vezes é isso que o diabo quer que nós venhamos a crer, irmãos. Colocar o que? Dúvida do nosso coração sobre o grande e soberano Deus, que pôde dizer: vi e ouvi atentamente a aflição do meu povo. Deus só não ouviu, não é só Deus não viu. Você pode dizer: Deus não está vendo o meu sofrimento, a minha dor, a minha angústia. Deus está atento a tudo isso, irmão. Porque Deus não é homem para que minta. A Bíblia diz que Deus é um Deus imutável, Ele é o Pai das luzes. Tiago 1,17, Ele não quer mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está dizendo aqui: vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-los. Vim agora e enviar-te-ei ao Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-los. De que maneira Deus desceu? Deus desceu na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo. Contemple aquela manjedoura, porque você vai ver naquela manjedoura em Belém. Você vai ver aquela criança, aquele bebê que Salomão pôde dizer que o céu do céu não podia contê-lo, mas você vê aquela criança deitada em uma manjedoura, frágil, indefeso, um Deus todo-poderoso que troveja na glória, e agora você o vê chorando. Um Deus que você vê sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, que alimenta todas as suas criaturas. Agora ele precisa ser alimentado, precisa ser ensinado a andar. Aquele que Jó pôde dizer que ele anda pelas asas do vento, no seu mais controle e absoluta perfeição, sob o controle de todas as coisas, debaixo da sua potente e poderosa mão. Mas agora você está vendo esse fogo consumidor na fragilidade da carne humana. Porque se isso não ocorresse, nós não poderia, Isaías não poderia ter a sua resposta: quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Foi necessário que essas chamas eternas se tornassem carne. A encarnação do verbo divino, irmãos, é algo mais extraordinário que já aconteceu no universo. Por isso que Paulo pôde dizer, 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade de Deus manifestado na carne. Contemple esse bebê indefeso. Quem é essa criança?
Não é outro senão o resplendor da glória de Deus. Não é outro senão a imagem do Deus invisível. Não é outro senão a expressão exata do ser do Pai. Essa criança indefesa que chora no berço, não é outro senão aquele que troveja nos céus, que governa o universo pela palavra do seu poder. Essa criança que está no berço completamente desvalida, irmãos, não é outra pessoa senão aquele que disse: haja luz e houve luz. Não há limite ao seu poder, mas aqui você o vê-lo completamente desvalido, sem poder algum. O que é isso? É Deus manifestado na carne. É as profundezas insondáveis da humilhação de Cristo, por causa de você e de mim. Porque Deus viu o que o pecado tinha feito com cada um de nós. Obrigado, irmão. Permita-me ler o que Deus está dizendo que o pecado fez. Ouviu o seu gemido, sofrimento, gemido e angústia. É isso que o pecado traz à alma humana. Deus está dizendo: eu vi os seus gemidos e por isso eu desci. Então Deus desceu através da bendita pessoa do seu Filho. Quando você contempla aquela criança nos braços, aquela criança que é o Criador de todas as coisas, aquele homem velho, de ancião, Simeão, irmãos, quando pega o Criador do universo, quem pode imaginar algo dessa magnitude, dessa natureza? Aquela criança nos braços daquele ancião, irmãos, é muito mais velha do que aquele ancião. Você pode dizer: mas como pode ser isso? Simeão, irmãos, já era um homem completamente idoso. O Espírito Santo já havia dito a ele que ele não morreria, não partiria para a glória se antes visse o grande libertador, que é Cristo. Então ele pega aquela criança nos seus braços. Você já pode imaginar o que significa isso? Deus sendo suspendido, o Criador de todas as coisas sendo levantado pela criatura, aquele que já disse que Deus suspende a terra sobre o nada, está sendo erguido pela criatura. Isso é o mistério da piedade, é Deus manifestado na carne, porque Deus ouviu o seu gemido, então foi necessário a encarnação. Foi necessário que aquele que não poderia ser contemplado a olho nu, agora está sendo contemplado a olho nu, está sendo erguido pela criatura. Quem é aquele bebê indefeso? Não é outro, irmão, senão o eterno, sempre eterno Filho de Deus. Quando Jesus adentrou nesse mundo, ele não passou a existir quando ele nasceu da Virgem Maria, absolutamente. Miqueias pôde dizer no capítulo 5, que as suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Você pode ver Cristo várias vezes no Velho Testamento. Quando você olha, irmãos, quando Deus pede a Abraão, no capítulo 22 de Gênesis, que sacrifica o seu filho, e quando Abraão pega aquele cutelo, aquela faca para imolar nosso amado Isaque, que apontava para Cristo, houve um brando do céu que disse: Abraão, Abraão, não faça nenhum mal ao menino, porque agora eu sei que temes a Deus. Olha o que o anjo está dizendo: porque tu não me negaste teu filho, teu único filho a quem amas. Você observou, irmão, o que o anjo está dizendo? Não é outra bendita pessoa, senão nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Suas saídas, a sua saída antes da encarnação, porque Deus veio, Ele veio na semelhança da nossa carne, para compreender de perto, irmãos, as nossas fraquezas, nossas limitações, nossos sofrimentos, nossas dores, mas tudo isso sem pecado, porque Ele é o Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro de Deus. Suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele é sem princípio, sem fim. Você, eu, todos nós somos criados por Deus, mas Ele não, Ele é o único gerado do seu eterno. Ele é o único sem princípio, sem fim. Ele é o único que nos poderia conduzir a Deus, e por isso Ele nos conduz. Ele veio até nós. Deus disse: tenho visto atentamente o sofrimento do meu povo, por isso desci para libertá-los. E você vê o nosso Moisés vindo na semelhança da carne pecaminosa, Romanos 8, versículo 3. Cristo, foi dessa maneira que Cristo veio, irmão, na sua e na minha semelhança, para levar os injustos a Deus, porque morreu justos pelos injustos. É dessa maneira que Ele viu e ouviu, por isso Ele se encarnou. Porque Deus, sendo quem é Espírito, Ele não poderia morrer. Por isso foi necessário que o imortal,
se fizesse mortal, para que Ele pudesse derramar seu sangue em nosso benefício. Porque sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Porque tudo está nele. Fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, em Cristo. Somos lavados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, por causa dele, que é Cristo. Tudo está em Cristo. Todos os tesouros da ciência, do conhecimento acerca da glória, da santidade de Deus está em Cristo. Nele habita plenamente toda a plenitude da divindade. Tudo que você precisa de Deus, irmãos, está em Cristo. Você quer descanso para a sua alma? Está em Cristo. Você precisa do perdão dos seus pecados? Está em Cristo. Você precisa abandonar algum pecado em particular? Sua libertação está em Cristo. Você precisa encontrar refrigério no seu labor do dia a dia, achando que a vida cristã é tribulada, é difícil para você e para mim? Está em Cristo. Porque toda a plenitude do amor, da compaixão, da misericórdia, da ternura, das riquezas indizíveis, insondáveis de Cristo, de Deus, está em Cristo. Davi pode dizer: todas as minhas fontes estão em ti. É dele que nós devemos beber, é dele que nós devemos nos alimentar. Porque ele pode dizer: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então Deus viu, irmãos, a fome monstruosa que havia no nosso ser, a nossa fome espiritual. Por isso Ele viu o nosso gemido e desceu para nos alimentar dele mesmo. Decorridos 40 anos, apareceu no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. E Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado. Quando nós temos alguma visão, lendo a palavra, temos alguma revelação da glória, da grandeza de Deus, qual deve ser a nossa atitude? Sentirmos maravilhados ante a grandeza, a glória e a graça de Deus. Porque a revelação de Deus, irmãos, essa visão da revelação da glória do Deus bendito, deve encher o nosso ser, o nosso coração de louvor, adoração, reverência ao nosso Deus. Porque quando Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele estava revelando a você e a mim o quê? A sua glória. Isaías, quando profetizou sobre o Cristo que havia de vir, no capítulo 35, ele pôde dizer que a glória de Deus iria se manifestar. E quando Ele viesse, os cegos iriam enxergar, o ouvido dos surdos iriam ser destampados, a língua do mudo iria falar distintamente, os aleijados e os mancos iam saltar de prazer como um veado. Então, os grandes profetas de Deus, quando tiveram uma visão daquele glorioso Cristo que viria, se enchia o seu coração de louvor, adoração. Isso ocorre com muitos de nós, quando lemos algo da grandeza de Deus nas Escrituras. Muitas vezes lemos as Escrituras, mas não enxergamos absolutamente nada. É por isso que nós precisamos fazer a mesma oração que o apóstolo Paulo fez, irmãos. Nossos olhos precisam ser iluminados, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que possamos nos deleitar naquele, irmão, que nos amou apesar de nós. Aquele que derramou um elevado preço, pagou um elevadíssimo preço pelos nossos pecados. Aquele que Isaías pôde dizer, cuja boca não houve engano. Ainda assim, Deus agradou moê-lo. Por que Deus fez isso? Deus se agradar de moer o seu próprio filho. Paulo disse que Deus não poupou a Cristo nenhum sofrimento. Como pode ser isso? Deus se agradar de moer Cristo, o seu amado filho, aquele que Ele pôde dizer várias vezes: esse é meu filho amado e que eu tenho muito prazer, mas Deus se agradar de moê-lo. Pense você, irmãos, pense em mim. Se aquele que é 3 vezes santo não viesse ao nosso encontro para ser moído, como poderíamos suportar a ira de Deus sobre os nossos pecados? Cristo se colocou entre você e Deus, para suportar a plena penalidade imposta pelos nossos pecados. Porque o pecado é isso, é plena separação de Deus, e o homem separado de Deus, só lhe resta a ira de Deus. Então, por isso que Deus precisou moer Cristo. Como foi que Ele moeu o seu Filho amado?
quando Cristo se tornou o nosso representante legítimo perante Deus, para quitar todas as nossas contas diante do tribunal divino, porque era completamente impagável. Então Deus, irmãos, puniu em Jesus Cristo todos os nossos pecados, moeu cada ato pecaminoso da humanidade, foi para a conta de Cristo. Aquele que não tinha débito algum no tribunal divino, apareceu como grande devedor das nossas contas. O escrito de dívida que era contra nós foi quitado. Por que não, irmãos, vivemos uma vida de andar descalço na presença de Deus? Por que não viver uma vida de santidade? Durante todos os nossos dias, porque Deus nos libertou de onde nós estávamos. Estávamos no cativeiro deste mundo, estávamos debaixo da tirania e do chicote de Faraó. Você não poderia ser liberto desse grande e terrível Senhor, que a Bíblia diz que é o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Esse mesmo espírito de desobediência atuava em você e em mim. Mas Deus ouviu o nosso gemido quando nós estávamos, irmãos, diante daquele estado desesperador de pecado. Ele contemplou o seu e o meu gemido. Ele viu o que o pecado tinha feito com cada um de nós. Por isso ele disse: desci para libertá-los. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Ele viu e ouviu. Por isso é que nós podemos nos achegar até o trono da graça. Por isso é que nós alcançamos e achamos misericórdia em tempo oportuno. Porque aquele que derramou o seu sangue na cruz pôde nos abraçar para nos encher de toda a sua plenitude, sermos cheios dele. João pôde dizer da sua plenitude. Todos nós recebemos graça sobre graça. Foi a graça de Cristo que nos alcançou onde nós estávamos. Foi a graça de Deus que nos veio ao nosso encontro, porque Deus é o Deus de toda a graça. Se não fosse a insondável riqueza da graça de Deus, nós não estaríamos aqui nessa manhã. Quem somos nós para nos apresentar perante esse Deus 3 vezes santo? Êxodo 34, irmãos. Êxodo, capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 13. E disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais enviou-me a vós, e eles me perguntarem: qual é o teu nome? Que lhe direis? Versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Permita-me, irmão, ler o versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Que expressão gloriosa é essa que Deus está dizendo a Moisés? Eu sou o que sou. Você pode dizer apenas uma coisa que Deus é? Deus é sem princípio e sem fim. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é aquele que, apesar de você, apesar de mim, é o Deus de toda a graça, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus é misericordioso, Deus é santo, Deus é justo, Deus é riquíssimo em misericórdia, Deus é luz, Deus é imutável, não há sombra nem variação. Deus não muda, irmão. Sua atitude para com você e para comigo é a mesma. Eu sou o que sou. O que é que Deus está dizendo a Moisés? Que aqui é o caráter fundamental de Deus, irmãos. Aqui é Deus na plenitude do seu ser, da sua essência. Deus, eu sou o que sou. O que Ele quer dizer com isso? É a imutabilidade de Deus, é a soberania de Deus, é o grande poder de Deus. Deus estava dizendo a Moisés que Ele ia libertar aquele povo, não pelas suas próprias forças,
mas pelo poder daquele que o eu sou enviou. Foi exatamente o que Deus fez, irmãos. O eu sou enviou o eu sou ao Egito do nosso mundo, é o Egito das nossas vidas, para que pudéssemos estar diante dele, sem sermos consumidos. Esse é o meu nome eternamente, Deus não muda. Deus habita na luz inacessível, como acabamos de ver. Deus é santo. O Salmo pode dizer que Deus está sentado no seu trono, coberto de luz. Deus domina sobre todas as coisas, Ele é o grande governador do universo. Ele é o Pai da glória. Esse mesmo capítulo, você lendo, você continuar lendo, você vai ver Estevão dizer que o Deus da glória apareceu a Moisés. Então, Ele é o sou, o que sou, é o Deus da glória. Deus é a fonte de toda a glória. Deus é digno de todo louvor, de toda adoração, porque Ele é o grande eu sou. Quando você corre para o Novo Testamento, o que você vê? Quantas vezes você vê o nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo dizer, eu sou. Ele é existente por si mesmo, que não necessita nem precisa da ajuda de ninguém. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o grande eu sou, irmãos, que veio ao nosso encontro, que veio nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus possa crescer na vida de cada um de vocês, irmãos. Que vocês continuem desfrutando de Cristo, gozando das vidas excelentes que só Cristo pode dar para você. Que você possa conhecer mais e mais esse grande eu sou, que eu vi o nosso gemido, conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas limitações, mas ainda assim nos acolhe em seu seio. Mas tudo isso é graça aos méritos do sacrifício de Cristo, porque sem a cruz de Cristo nós não temos livre acesso algum a Deus, porque a cruz de Cristo ela nos apresenta o presente gracioso do perdão de Deus, da misericórdia, da sua compaixão, do seu amor, da sua ternura, de uma nova vida em Cristo. Tudo procede, irmão, da sua abençoada, gloriosa pessoa, cujo corpo foi partido e moído na cruz por você e por mim, cujo sangue começou a verter. Contemple o amado Filho de Deus naquela cruz. Tudo que Ele fez, não foi porque você merecia, porque eu era merecedor, não. Foi sua livre e espontânea graça. Ele nos comprou com o sangue do seu próprio Filho. Permita-me, irmãos, ler um hino, a letra de um hino de um poeta chamado William Cowper. Ele diz assim: há uma fonte cheia de sangue retirada das veias do Emanuel, e pecadores mergulham naquela torrente e perde todas as suas manchas e culpas. O ladrão, agonizante, regozijou-se em ver aquela fonte de sangue em seu dia, e eu lá, tão vil quanto ele, lavei todos os meus pecados. Há uma fonte cheia de sangue, irmãos, que flui das santas veias do Deus Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Ele não está distante, nem está ausente de nós. Ele está perto de nós, Ele está dentro de cada um de nós. Nosso grande Deus Emanuel. Amém? Que o Senhor vos abençoe, irmãos.